Olá, pessoal, um excelente dia a todos. A gente está aqui no 21º episódio do Podmaster, com dois convidados muito especiais hoje para a gente falar de empreendedorismo, mas linkando o quanto a modernidade, a inovação e a transformação de negócios que são tradicionais, eles realmente levam empresas para outro patamar. Então, nossos convidados de hoje são Nivaldo e Juliana, da Pedagógica, que é livraria e papelaria e muito mais. A gente vai hoje desdobrar um pouquinho do segmento deles. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. E o Jefferson Lunardon, nosso diretor do Master Business também, da JR Uniformes. E o nosso papo de hoje, o início da nossa conversa, eu gostaria de explorar de vocês, essencialmente porque a Pedagógica já tem mais de 50 anos de Sorocaba, não só conhecida, mas pela entrega, pela seriedade no trabalho e tudo mais, mas hoje, como vocês vendem a Pedagógica quando vocês se apresentam? Como que vocês enxergam Pedagógica hoje no mercado de Sorocaba? Vamos lá. A Pedagógica hoje, ela não passa a ser mais uma livraria ou uma papelaria, né? Porque com a nossa modernização e criando vários segmentos dentro, a gente hoje é um centro de produtos, o quê? Eu tenho produto para atender todo tipo de consumidor. Desde o consumidor final, desde a empresa que quer comprar material de escritório, desde quem quer comprar produtos online. Fora os canais de vendas, a gente tem uma diversidade muito grande de produtos. O que a gente vende para o mercado hoje é o quê? Que ela é a mais completa. Então, você vai pegar uma lista de material escolar. Você vai na Pedagógica e é para você encontrar 100% da sua lista, né? Porque a gente trabalha também em parceria com os colégios. Você vai comprar uma linha de material de escritório. A gente tem todos os itens e complementa com as sazonalidades também, né? Um exemplo, você vai comprar uma caixa de sulfite, mas você quer uma bandeirinha para decorar o seu escritório para a festa junina, você vai comprar junto. Então a gente tem essa variedade que acaba atendendo todos os públicos, né? Legal. Então hoje a gente vende a Pedagógica como que é a mais completa, e não só hoje Sorocaba como Brasil, né? A mais completa do Brasil em termos também por causa da grandeza e dos itens, que hoje são mais de 36 mil itens que vocês vendem na Pedagógica. E qual que é a estrutura disso tudo? Então hoje a Pedagógica ela tem um prédio na rua Padre Luiz, onde ela começou, né? Até eu deixar depois a abertura para a Juliana contar um pouquinho da história, porque como ela é da família, ela já nasceu dentro da empresa, né? Ela tem mais informações ali. Então, a Pedagógica hoje ela tem um prédio de 4 mil metros, que é o nosso prédio na rua Padre Luiz, que a gente conta com 1.600 metros mais ou menos de loja, sendo ali perto de 2 mil metros de estoque e a parte de escritório e administrativo. Então, a nossa logística hoje, no centro, ela é bem grande, o nosso estoque, né? Para poder administrar esses 36 mil itens. E há 2 anos a gente inaugurou um centro de distribuição para poder centralizar a parte da operação online, que a gente atende ali o Brasil inteiro através do nosso galpão, que fica na Moreira César. É um prédio próprio também da Pedagógica, que a gente tem uma parte que é alugado para a parte comercial, que tem uma academia. Hoje a gente usa 2 mil metros do prédio ali, que é a parte onde fica estoque também. Gigantesco. Juliana, você vem de um legado, acompanhando, né, pai e mãe. Como são os nomes deles mesmo? João e Neuza. João e Neuza, que começaram... Tem o Júlio também. Que é irmão? É meu irmão, é. É uma família inteira. E hoje, como que você enxerga esses movimentos de inovação que vocês como casal sentem nessa administração? E como essa ruptura, ou desruptura, para você inovar algo que você sabe que estava indo bem de uma forma tradicional? Como a Pedagógica tem mais de 50 anos, ela se tornou, na cidade, uma empresa muito tradicional. E um grande desafio para a gente foi tornar, além do tradicional, uma empresa que seja inovadora, que traga tecnologia, que traga produtos que o mercado procure, né? As tendências de mercado. Então, essa foi a nossa grande tarefa. Então, hoje, a gente tenta trazer a tecnologia para dentro. Até pela primeira geração, isso sempre foi muito bem aceito, né? A gente sempre teve a liberdade da gente poder inserir algo novo, né? Tecnologias novas. Então, a gente sempre tem muita cautela, né? A gente faz um estudo, entende como vai ser esse investimento para a gente poder fazer a inovação. Então, através desse estudo, e lógico, com uma conversa com a primeira geração,
a gente acaba desenvolvendo esse trabalho e trazendo para o mercado hoje, além da tradição da pedagógica, a inovação. Saiu na rede social, o cliente procura, a gente sempre procura ter na nossa loja, porque ele já liga, já entra em contato com o nosso WhatsApp, fala, vocês estão tendo o produto tal, então a gente já vai vendo que a tendência, o cliente, ele procura a gente, desde do lápis e da caneta, do material do escritório, até a tendência que está acontecendo no mercado, que são as modas, né? Sim, que produtos que a China produz e que viraliza pelo mundo todo. Que os influencers, eles acabam... Apresentam. Isso. Divulgando ali, né? E até cor, né? Hoje, a gente também tem que estar muito antenado, né? Qual cor que é a tendência, que nem o Nivaldo falou, a gente trabalha muito com artigos de época. Então, agora, vou dar um exemplo. Tem a festa junina. Então, a gente sabe que todos os produtos que têm tendência de cor, tom pastel, por exemplo, que é a moda, é o que vai ser mais comprado. Então, a gente sempre tenta estar antenado desde moda, cor, tipo de produto, para trazer essa novidade para o nosso consumidor, de todos os segmentos ali. Legal. Eu acho que a pedagógica, no meu ponto de vista, é referência em Sorocaba por ter 53 anos de vida, né? Uma história, uma vida gigantesca. Falando em referência, eu acho também que vocês também devem ser referência em nível nacional. Se não, né, as pessoas que estão nos vendo aqui hoje não conhecem, mas vão acabar conhecendo porque vão estar nos vendo aqui para entender isso. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: no meu ponto de vista, de alguns anos para cá, vocês vêm nadando a favor da maré ou contra a maré? Por quê? Porque muitas empresas do segmento de vocês acabou fechando, mas muitas mesmo, né? Sorocaba mesmo fechou várias. E vocês nunca, não sei se já não tiveram algum tipo de crise, mas quais foram as soluções que vocês desempenharam, né? Que você falou que tem muitos itens, mas quais foram as soluções que em conjunto vocês conseguiram colocar em prática para que a pedagógica continue sendo referência, continue sendo uma empresa gigantesca de nível nacional? Essa é uma excelente pergunta, né? Que assim, a gente fica pensando hoje que nós estamos à frente da empresa, praticamente junto a uns 10 anos à frente da empresa, né? Mas a gente já tem um trabalho há 15 anos na pedagógica, a gente está casado há 13. Só que como eu vou contar a história rápida, tá? Eu vim do mercado de último trabalho de autopeça, eu fui representante, eu sou vendedor, adoro parte comercial, pessoas, né? Então, eu vim da área comercial e tive a oportunidade de agregar junto na pedagógica, a convite do meu sogro. Quando eu estava namorando a Juliana, ele me fez um convite, eu não aceitei, porque a gente estava só namorando. Aí, quando faltava 6 meses para eu casar, eu aceitei. Você demonstrava de ser um cara confiável, né? Isso. Aí eu aceitei. Foi difícil. Ficar nesses 6 meses. Só que o que eu fazia? Como eu não trabalhava de sábado, eu ia todo sábado na pedagógica ajudar. Eu ficava no balcão entregando material, eu ajudava, eu dava uma ajuda para ela no marketing. E como eu tinha que fazer a visita na região, eu cuidava de 32 cidades, o que eu fazia? Meu ponto local fixo era na pedagógica. Então eu falei, separa uma mesa aí e uma internet que eu vou chegar aqui, ligar meu computador e usar. E nesse momento que eu tô aqui, o que eu puder ajudar, eu estou disponível. Então a gente começou a criar um relacionamento ali. Por isso que assim, a gente tá há 15 anos, mas eu como colaborador ali, quando eu entrei há 13 anos. Né? Foi faltando 6 meses pra gente casar. Aí, quando eu decidi entrar na pedagógica, eu já sabia que era um desafio. E assim, eu já estava no meu ramo de empresa, eu estava super bem numa multinacional, né? E eu abri mão para poder arriscar. Muitos me falavam, viu, mas você vai deixar, você tá super bem agora que você começou a conquistar. Assim, eu sou jovem, sou novo, tenho um potencial inteiro pela frente. Se não deu certo, eu vou começar novamente. Mas eu não posso deixar do quê? De arriscar, né? Tudo bem que eu ia entrar numa empresa familiar que estava estabilizada há muitos anos, mas o quê? Já tinha uma cultura, né? E é uma empresa pé no chão, uma empresa sólida. Então isso aí foi o ponto de partida principal para eu tomar essa decisão. Eu não estava entrando numa empresa aventureira, que essa aventura ela já estava estabilizada. E o nosso desafio era o quê? Dar continuidade nesse trabalho.
Você tinha um desafio gigantesco. Muito grande, porque era quebra de cultura, né? Eu era o namorado da patroa e assim foi, né? Sim. A gente foi E tem uma conquistando isso. postura inicial de submissão. Sim, Entra com certeza, aprendendo, depois é. você coloca suas asas, E né? eu nunca tive medo de nenhum setor, eu sempre chegava nos setores, queria aprender sobre Legal. aquilo, só que assim, qual que foi a virada de chave? Eu decidi trocar o sistema, né? Então eu estava 6 meses na O software. empresa, e eu resolvi trocar o sistema, porque foi logo quando fez entrou a nota fiscal eletrônica, então a gente tinha 2 sistemas, um para emitir nota fiscal eletrônica e outro consumidor, e ficou muito confuso, questão de estoque, de tudo. Eu falei, vamos tomar essa decisão, eu vou atrás desse sistema. Aí eu comecei a me relacionar com as papelarias do estado de São Paulo primeiro, para ir conhecer o sistema. Falava, seu João, você conhece qual papelaria tal? Eu vou ligar, vou lá. E foi aí que ele desenvolveu essa parte de tecnologia. Já buscando Ele soluções. já começou. gostava e aí... Aí eu comecei a conhecer e falei assim, eu ligava pra pessoa, falava, você tem papelaria? Tenho, eu vou te visitar. Aí eu chegava lá, me decepcionava às vezes, porque às vezes os caras não tinham nada de papelaria. E minha gama de produtos era muito grande. Eu falava, nossa, como que eu vou fazer? Eu vendo caixa, vendo avulso, vendo blister, né? E você aqui tem papelaria, porque a maioria era livreiros. Sim. Então o livreiro, ele tinha um setor de papelaria, mas o principal produto dele era livro. Aí eu comecei a visitar mais empresas, decidi trocar o sistema. Falei, analisando tudo, eu e ela, mostrei, falei, vamos fechar com essa empresa, uma empresa de Balneário Camboriú, que já outras livrarias usavam. Falei, pelo menos eu vou ter informação e eu consigo tirar dúvida, cara. Aí me aprofundei, só que assim, eu ainda estava muito novato no meu negócio para conhecer todos os setores. Então, aí que eu tive um problema, porque a hora que eu troquei o sistema, eu vi um monte de falha. Né? Porque a gente sempre trabalhou com muito livro. Nós iniciamos como livraria. Então, o que aconteceu? O livro, para você administrar, ele é mais complexo que a papelaria. Porque ele tem alteração de preço de capa, ele tem edição, ele tem a variedade. Então, assim, se você não vender aquele determinado livro que lançou, por exemplo, um Código Civil, o ano que vem já tem um novo. Se você não vender naquele período, você vai perder. Então, Isso quando... tem devolução? Não. Você tem algumas práticas de comércio de compra com direito à devolução, o material do consignado, mas tudo não estava dentro do meu estudo, eu não sabia. E quando eu peguei o setor, eu descobri que a gente tinha quase 500 mil de livro parado que não ia vender mais. 500 mil Com a reais. troca do sistema, 500 mil na época. Isso a gente está falando de mais de 10 anos atrás, hoje eram Agora não. uns 3 milhões aí, praticamente, né? Aí que foi a sacada do que eu falei, eu preciso dar um jeito nisso. Aí chamei o seu João, mostrei tudo, porque a gente tinha livros consignados e quando eu troquei de sistema, ele entrou como se fosse livro comprado. Então eu preciso fazer essa separação. Aí comecei a entrar em contato com as editoras, pedindo um mapa de consignação para poder ajustar o estoque e começar a devolver. Tinha uma editora, para você ter uma ideia, que ela tinha pegado fogo, ela tinha perdido o histórico. Então ela estava na confiança das livrarias. Aí eu entrei em contato, eu falei, eu devo ter por baixo aqui uns 80 mil dos seus livros. Ele falou, nossa, eu não acredito. Obrigado, não sei o quê. Vieram retirar os livros, então a gente foi ali, e ali eu fui conhecendo e fazendo amizade com as editoras. Como o seu João sempre trabalhou em associações, né? A gente sempre teve essa parte institucional do associativismo, que é muito importante, que é um relacionamento, que hoje a gente tem no Master, né? Muito. Então, eu falei, seu João, como você faz parte da diretoria lá da ANL, que é a Associação Nacional das Livrarias, na próxima Bienal que tiver, eu quero ir junto para negociar com as editoras. Aí o que eu fiz? Peguei todos os meus papéis, joguei numa pastinha, fui lá pro Rio de Janeiro. Aí fui visitando. E o seu João sempre foi confiante em você? Sempre. Nossa, que bom, né? Porque assim, eu sempre cria um gostei clima. muita transparência de tudo que eu faço. Eu sempre falo e mostro. Que era o melhor pra Esse é meu empresa. ponto, entendeu? Aí eu peguei essa pastinha, fui lá pro Rio com ele e comecei a conhecer as editoras e negociar. Eu consegui trocar quase 450 mil na época. Reais. Tudo. Troquei por dicionário. Aí que eu comecei a me destacar. Que isso foi um desafio, então foi muito trabalho. Até o pessoal brinca, fala assim, você nunca lê um livro e você trabalha na livraria? Aí eu falei, são duas situações diferentes. Ler é uma coisa, vender é outra, né? Sim, mas Então- esse negócio de nunca ler um livro é mentira, Eu né? nunca tinha Não, ele lido um já leu. livro inteiro, porque Na eu época. sempre começo e vejo os principais tópicos e vou para outro, que eu sou muito acelerado. Então, assim, eu pegava um livro ali da parte comercial, via só o que me interessava, e já mudava. Mas nunca fui fã de pegar, por exemplo, assim, muitos livros
e dar continuidade, entendeu? Aí o que que aconteceu? Nós pegamos e conseguimos fazer essa troca. Aí eu consegui deixar organizado a parte do sistema. Aí eu comecei a entender todos os setores. E é o mesmo sistema até hoje? Não, aí nós ficamos com ele por um período de 12 anos, que é onde eu criei relacionamento com o dono do sistema lá de Balneário Camboriú. Foi Ele ótimo também? Foi ótimo, me ajudou muito nessa mudança, porque a gente desenvolveu muitas coisas dentro do sistema. Aí o que que aconteceu? Eu fui aprendendo. E eu fui melhorando e gostei. Eu falei, nossa, eu quero ir para essa parte de tecnologia. Aí, quando eu comecei, a gente tinha um site institucional. Aí nós já começamos a mexer com o site institucional. E hoje nós estamos online há quase 10 anos, faz 9. Nossa. Quantos itens hoje no mercado online? Online, hoje, tem mais de 22 mil itens ativos. Cara, como que cadastra 22 mil itens? É um desafio. Nada de IA. Não, a gente tem hoje o nosso principal método assim de trabalho para cadastrar um produto é com o produto na mão. Então, o que que a gente faz? Toda mercadoria que chega, desce um de cada para a pessoa cadastrar com o produto na mão. Porque hoje eu até uso o banco de dados da indústria, tudo, mas às vezes não é a mesma cor, não é a mesma gramatura, tem algum erro, porque é feito em lote, né? Então o nosso, ele é feito 1 a 1. Dá trabalho, tanto que hoje eu tenho 5 pessoas na equipe. Cadastro, para as plataformas online, porque a gente tem não só as plataformas online nossa, né? Tem Mercado Como a gente Livre, tem hoje Mercado Livre, Amazon, Shopee, né? Nós temos o B2C, que é o pedagogica.com.br, nós temos o corporativo, que é o b2b.pedagogica.com.br, que é para a empresa. Então a gente hoje, eu falo que em nível nacional a pedagógica, ela está muito bem estruturada com os canais, porque hoje funciona, não é fácil, né? Então Sim. eu posso contar um pouco melhor depois os detalhes, mas essa parte de integrações, que hoje a nossa funciona. Então a Vocês gente usa... viraram 100% referência. Se eu fosse dono de livraria ou algo parecido, eu ia procurar vocês para me informar, para me melhorar. Você pode dar aquela dica que você deu ontem, um spoilerzinho, que eu vi que eu achei fantástico, que vocês já estão preparando todos os materiais para todas as escolas, para a pessoa já entrar e já saber o que comprar de uma vez só, sem perder tanto tempo? Sim, nós estamos lançando uma plataforma online de lista escolar e vão estar as escolas parceiras cadastradas. Então o pai entra, vai ter um acesso, ele entra e ele quer lá, por exemplo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ele escolhe e ele já fecha a lista ali, já está todos os itens da lista. Só que a gente está inovando com o quê? Você vai poder trocar o item se achar necessário. Por exemplo, eu não quero essa borracha, eu quero uma borracha melhor, então eu vou colocar. Eu não quero esse lápis de cor, eu quero uma outra marca, ele coloca. Isso já vai estar pronto para esse ano de 2025, 2026, o pai comprar, que é uma facilidade, porque hoje o nosso desafio de papelaria é a variedade. E o pai, quando ele entra para comprar, ele é confuso. Se você dá uma lista de material para o pai entrar no nosso site e comprar, é difícil se ele não tiver conhecimento. Perfeito. Para quem não conhece material. E assim, o diferencial dos pais é o quê? Tem os pais lá que eles são mais fanáticos pela compra de material escolar do que os filhos. Eles têm o prazer de ir lá pessoalmente escolher os materiais, mostrar para os filhos, né? Me identifico, lógico, tem a ver com a nossa paixão de papelaria na nossa E isso é legal, porque eu falo que não é... O material escolar, ele não é uma despesa, é um investimento. Porque você pode colocar, como todo investimento, o que você está disposto a gastar. O que cabe no seu bolso. E lá tem isso, né? No Lá tem aplicativo. tudo, né? Não, no aplicativo você falou que vai ter, tipo... Vai ter a variedade e a pessoa pode trocar o similar. É um Eu quero nível, mais né? barato, quero Isso. outro intermediário, né? Toda volta às aulas que a gente tem, a gente sempre é uma coisa que é um grande diferencial que a gente conhece muito o nosso negócio. A gente, quando quer implementar alguma coisa, a gente estuda muito, né? Então, hoje a gente, desde um operador de caixa, um vendedor, ou um marketing, ou um setor de compras, a gente sabe exercer o trabalho dessa pessoa, até mesmo para a gente poder melhorar. Então, hoje, como o nosso volta às aulas é o nosso destaque, a gente passa o ano e a gente já senta e já conversa o que deu errado, o que não deu, né? Como a gente tem muitos amigos que têm filhos, a gente fala, como foi sua experiência, como foi comprar lá, o que aconteceu. Então, esse estudo do online para trazer a lista de material é um estudo que a gente já está fazendo há muito tempo. Há 6 anos. Muito tempo. Pesquisa de campo. Poder colocar a Não, e empresa como preparada o para consumidor isso, vê né? isso, Tá. Porque como a gente tem as escolas em Sorocaba que são parceiras nossas, né? Em questão de
administrar produto, qual é o melhor produto para indicar para a criança, né? A gente proporciona todo esse trabalho com a escola também. Então, a gente quer também proporcionar para o pai a facilidade dele achar um bloco criativo, por mais que ele não saiba o que é. Sim. Né? Então, isso é um estudo que a gente já tem feito há algum tempo também. Eu acho que assim, a chave também para acabar tendo sucesso e chegar na onde você precisa é conhecer do seu negócio. Sim. Então, nós dois conhecemos do nosso negócio, da operação. A 100%. gente sabe, a operação, tudo que é novo, eu faço questão de participar de toda a plataforma que eu implanto, tudo, eu sou o primeiro a saber. E eu replico isso, porque eu replico da forma que eles precisam entender. Porque às vezes a pessoa não está na operação, ela não vai entender. Isso você está falando para a equipe. Para a equipe, para a empresa, a gente Então, sempre... qual a dica que você daria para quem está nos vendo aqui hoje, ou da sua área, ou até fora da sua área? Porque as pessoas que estão nos vendo aqui, que são empresários ou que estão começando, né, a empreender, eles precisam de dicas, né? E eu percebo muito que vocês sabem 100% o que fazem e o que vendem, mas eu tenho certeza que você traz alguma coisa de fora para implantar. Né? Sim. Que nem sistema, TI, tecnologia, isso daí. Mas assim, parte cultural, existe algum diferencial dentro da sua empresa que você vê que faz muito sentido não trocar, não mexer ou melhorar ainda mais? Eu acho que assim, o princípio sempre a gente colocou o cliente em primeiro lugar também, que isso faz parte de todo negócio, a gente entender. Fala alguma coisa que a pedagógica faz. Se um cliente comprou comigo, ele teve algum problema naquela mercadoria, a gente vai resolver, né? Lógico que assim, tem muitos casos que às vezes não chega até a diretoria da empresa, ou às vezes chegou ali e não foi resolvido, mas a gente fala, quando está no nosso conhecimento e o gerente está atento às informações, a gente precisa resolver, porque hoje quando a gente fala de lista de material é muito complexo quando o pai compra, no tanto que assim, a gente não usa o prazo de troca de um produto conforme a regulamentação do PROCON, a gente segue o nosso processo. Que pode ser mais estendido. Isso, porque imagina, você chega na minha loja em novembro comprando a lista de material escolar. Quando vai começar as aulas? Sei lá, janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Deu 3 meses. Aí o material foi errado porque o meu próprio colaborador separou errado. Pode acontecer. Ou o cliente leva a lista do ano errado. Isso acontece com a Troca gente. muito. Acontece. Às vezes é do 3º ano, ele compra do 4º. Daí ele chega, nossa, comprei errado. Vamos trocar, vamos resolver. Por quê? Porque eu sei que o processo de venda do meu produto não é tão simples. Então é essa garantia também a gente dá para o consumidor. A gente está ali para poder resolver. Você tem um ótimo pós-venda. A gente precisa e cada vez Melhorou mais a muito. gente está melhorando isso, porque hoje o que acontece? O nosso segmento, quando a gente fala de material escolar, que é o nosso principal canal hoje, que é a sazonalidade de papelaria, que é a lista de material escolar, ele chega a ser hoje mais de 40% do nosso faturamento em um mês. Em um mês, se a gente for dividir pelos meses. Então, assim, 12. é um mês para você atender o ano inteiro, estabilidade de empresa, estoque, controle, gestão, que vai refletir no ano todo. Só que você imagine um mês, Sorocaba inteiro comprando lista e Brasil de material escolar. Aonde que eles vão comprar? Eles vão procurar sempre as empresas principais, onde eles já conhecem e já compram. Tem confiança, só que ele vai sempre na última semana. É vendido o ano Então é inteiro. janeiro. Em janeiro. Aí o que acontece? Aquele boom, a gente não consegue atender a todos. Infelizmente Acaba, não. às vezes. Até mesmo porque a gente sempre tenta entender o tipo de cliente que a gente tem. Acho que isso é o principal. O que o seu cliente quer. Isso mesmo. Então, o nosso cliente, ele gosta de ser atendido. 90% dele. Olho no olho com o vendedor. Portanto, que a gente já tentou modificar a forma de atendimento e não deu certo. O que a pessoa Então, quer é o talvez a vendedor do lista lado. online, ela vai trazer uma experiência para o cliente prévia, Sim. mas ele vai passar na loja e ele quer Sim. pegar e fazer um check. Como que os nossos Não é pra clientes entregar. fazem? Separa os materiais básicos, eu já vou deixar pago, já compro pela plataforma, já faço tudo, e o material de escolha eu levo meu filho, eu vou escolher pessoalmente. Porque ele gosta de chegar e Que é um colocar. material individual. Porque ele vai pegar, ele vai separar o papel, o bloco, o material que é de uso coletivo e o que é de uso do aluno, que é uma canetinha melhor, um lápis de cor, a mãe gosta de escolher. Então, nós temos muito esse tipo de trabalho. Legal. A gente faz a separação e o pai vem, escolhe os produtos, altera, né? Eu não quero esse caderno, vou trocar por outra capa. E coloca na lista e passa E na aí ele caixa. customiza. Né? Mas assim, todo ano a gente sempre deixa isso o feedback dos clientes,
dos funcionários, dos amigos, dos parceiros, porque para a gente sempre tentar melhorar. O que a Juliana falou que a gente faz, passa qualquer sazonalidade, seja ela volta às aulas, Halloween, Carnaval que a gente trabalha, a gente senta nos setores, chama as pessoas responsáveis do setor e coloca para colocar o que foi bom e o que foi ruim, precisa e o que a gente melhorar. precisa melhorar. Porque daí a gente já toma a decisão logo. Então, por exemplo, tudo que eu já fiz, que eu tive problema de plataforma no Volta às Aulas, eles vão me entregar agora até dia 15 de julho. Pronto. Então, a gente faz um plano de ação. E vocês conseguem ter uma visão, do ponto de vista de gestão, de cada investimento em tecnologia ano a ano versus a receita, ter esse ROI muito bem caracterizado e olhar para essa planilha e falar, sempre compensa? Sim, o que que acontece? Como a gente falou, hoje nós viemos de uma empresa familiar e fomos modernizando ela com a tecnologia que ajuda, né? Que a tecnologia ela ajuda com o avanço dos processos, né? Uma coisa que é muito repetitivo, que às vezes Controle, né? o colaborador vai ter que fazer, isso já fica mais no automático para ele poder fazer o principal, para não perder tempo com aquilo. Isso, do meu ponto de vista, que eu sempre, quando eu vou contratar uma ferramenta, é para ganhar o tempo, para o pessoal não ficar fazendo aquela coisa repetitiva. Tá. Porque o profissional, a gente sempre vai precisar da pessoa que está ali, a figura dele para vender, para poder atender, né? Isso aí, humanizado. Então, hoje eu vejo que assim, há 2 anos nós trocamos o sistema, vai fazer 2 anos novamente. Só que dessa vez eu estava mais preparado, porque eu conhecia já praticamente 99% da minha empresa. E eu já tinha uma decisão do que eu precisava de ferramenta para cada setor. Só que como sempre, nada é pequeno quando a gente se transforma, a gente saiu de uma empresa com um controle de estoque somente, entre loja e estoque. Então, por exemplo, se eu tivesse 3 cadernos, ele poderia ou estar no ponto de venda ou estar no estoque. Como que eu vou saber? Você não sabia antes no sistema. Não. No sistema anterior. O anterior. Aí, com o novo, nós implantamos um sistema de WMS, que é a gestão de estoque por localização, que é onde nós fizemos o endereçamento. Cada produto tem um endereço no estoque. É tudo com coletor de dados, com tecnologia. Só que fora isso, nós dividimos estoque loja, estoque segundo andar, que a gente fala hoje, CD. Então, de uma, nós viramos 3 estoque. Aí nós precisamos de Essa ajuda. parte de Legal. controle dos estoques acho que foi muito importante. Foi a nossa virada. É a forma como loja de departamento trabalha, né? Você vai numa C&A, ela fala, não, mas a loja X tem esse produto. Isso. E aí você tem controle de gestão 100%. Isso. É muito mais fácil saber o que promocionar. E os É. meus vendedores conseguem acessar, por exemplo, tem esse caderno. Onde consta? Eu tenho 10 no CD, 10 no estoque e Legal. 5 na loja. Eu preciso repor. Cliente quer 30, eu peço transferência, tudo mais automatizado. Então, é que assim, se a gente for falar de tecnologia do que nós mudamos de lá para cá, a gente vai ter que gravar uns 4 Passo a podcasts passo aí. foi avançando. Mas os principais eu falo que assim, com o avanço da tecnologia, o investimento, Uhum. a gente não consegue medir ele 100% porque leva um tempo para você implantar e melhorar, né? E visualizar melhor. E visualizar. Né? Mas assim, ela tem que existir. Hoje, se a gente não tivesse trocado de sistema há 2 anos, porque nós já mudamos os parâmetros de venda, não que o outro sistema não ia me atender, ele ia atender, mas eu não ia conseguir avançar como eu estou hoje. Com essa parte de gestão de estoque, endereçamento, plataforma online, integrações. Hoje a gente usa o sistema em nuvem também, onde a gente precisa, a gente vai para uma feira, a gente consegue abrir, a gente consegue acessar ali, De qualquer lugar. em qualquer lugar. Mas, em geral, vocês estão, ano a ano, sempre crescendo. Você não Sempre teve... Nem na inovando. pandemia você não teve um problema de... Essa parte de crescimento de faturamento já teve uma onda de altos e baixos, Já com teve. certeza. Na pandemia, assim, subiu o grau muito, tá. porque a gente já estava Aproveitou- preparado. A gente aproveitou a oportunidade também, porque dentro do nosso segmento, o consumidor ele começou a desejar outras coisas que a gente não era nosso forte. Ah, então surgiu a demanda e você começou a comprar. A comprar e trabalhar. Legal. Era isso que eu queria linkar agora. Manda É ver. uma pergunta bem, acho que vai até fazer sentido para você e para as pessoas que não conhecem a pedagógica ainda, talvez por medo. Eu vejo isso porque eu acompanho as empresas, então eu quero fazer uma pergunta meio diferente. Um exemplo, existem as escolas em particulares, que são muitas em Sorocaba, não sei Mais se de você 100. tem, são mais de 100 em Sorocaba, não estamos falando nem da região. Isso. E existem as escolas estaduais e municipais. E nós sabemos que existem classes sociais diferentes. A pedagógica distingue isso ou você unifica isso? Por que eu pergunto? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Porque muitas pessoas acabam tendo medo de comprar na pedagógica, não sei se é o caso de vocês, porque isso acontece comigo.
Porque não, isso é muito caro. Sim. Nossa, a estrutura dele é daquele tamanho não vai comportar. Eu sou numa escola estadual e eu uso pouco e tal. Então, assim, é legal a gente desmistificar, quebrar isso, para as pessoas entenderem que a pedagógica serve para qualquer empresa. É de A a Para Z. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco Isso. sobre isso. O que que acontece? Foi criado essa parte de, é caro, porque sempre se você trabalha com lançamentos, com produtos E a exclusivos, gente tem com, muita variedade. né, hoje acaba de lançar, vou dar um exemplo, vai sair o filme do Stitch. Nós já temos o caderno disponível para venda. Do filme. Dessa capa filme, com o da coquinho capa. na mão. Não só caderno, mochila, tudo lá. Então, o que que acontece? Nós temos os produtos de A a Z. E o que que acontece hoje? Essa parte de ter produtos para todo segmento é super importante sua pergunta, porque hoje nós trabalhamos, como falou, escola particular, é o que nos movimenta no Volta às Aulas, porque no passado, eu peguei um pouco disso quando eu iniciei, a fila para você entrar na pedagógica no Volta às Aulas passava da esquina. Por quê? Porque a gente atendia município, Nossa. estado e particular. Então, não dava conta da demanda, porque eram 3 segmentos. Mas aí, com o governo comprando material e sediando até mesmo o livro didático, sumiu do mercado, sumiu das livrarias. A gente vendia muito livro, muito. A gente ia para São Paulo, assim, 3, 4 vezes por semana, trazendo Fiorino lotada de livro para poder atender. E hoje não tem, porque esse mercado saiu, não ficou mais na mão das livrarias. A própria escola, Uhum. ela tem um material de sistema de ensino dela. Ou a editora fornece direto. Sim. Então, assim, por isso que a virada de chave sempre, as decisões nossas tiveram que ser rápidas, porque para entender que o nosso mercado estava se perdendo e a gente tinha que colocar outro tipo de produto. Aí que a gente começou a pulverizar outros segmentos também e atender todos os tipos de público. Só que, por exemplo, a escola municipal, ela fornece material escolar. Mas o pai, ele vem até a nossa loja para comprar mochila, para comprar um caderno, às vezes, que ele prefere. E então a gente tem todos esses públicos e a gente tem o quê? A variedade para poder atender. Como eu falei, você tem, por exemplo, uma cola de, por exemplo, R$2 até a cola de R$20. Aí vai ver o que cabe no seu bolso. Mas isso já mudou. Foi até importante você colocar, porque a pessoa falava, na pedagógica é caro. Mas o que que é caro para você? É valor ou é preço? O que que é? O atendimento? Porque a gente não consegue ter tudo hoje numa empresa, né? Você não consegue ter o melhor preço, o melhor atendimento, os melhores produtos, prazo, estoque. E a gente investe muito em estoque. A pedagógica, para fazer um Volta às Aulas, ela compra quase um ano antes. Se prepara Sim. para você chegar e ter a variedade, ter a quantidade. Sim. Você que é a nossa cliente, que eu encontrei esse Volta às Aulas, né? Naquele sábado cheio. Super né? fervendo. Mas assim, e hoje a gente atende a todos esses públicos. Legal. Então, eu também penso, do ponto de vista decisões de gestão nesse segmento de livraria, papelaria e tantos outros itens que vocês têm, eu sempre me preocupo com essa questão do UX, né? Do User Experience. E vocês estão investindo em tecnologia para atender mundão afora. E tá tudo certo. Mais de 6, 7 canais, você falou, que estão abertos. Contudo, o público sorocabano, eles querem ver os seus 60 vendedores. Sim. Os seus 30 vendedores. Quantos vendedores tem? Metade de vendedores, será? Hoje tá uns 10, 12 nesse vendedores, período. Aí chega no Volta às Aulas, mais de 40, né? Você contrata ali no temporário. Sim, os temporários a gente tem por Isso também é uma coisa que ele sofre, porque para ele ganhar a experiência do tipo de produto, é um time curto. Sim, para ele correr e atender corretamente. E a gente tem investido, eu falo investimento, porque a gente tá contratando esse colaborador antes para poder capacitar e treinar para ele ficar pronto. Então, por exemplo, há 6 anos atrás, a gente contratava em dezembro. Ele entrava ou às vezes contratava em janeiro. E ele não sabe responder as perguntas do cliente. Aí hoje a gente contrata em outubro, novembro, dezembro, e já começa a treinar ele. Aí minha pergunta é sobre isso. Focando na experiência do usuário, na experiência desse cliente aqui, que é o que quer na loja, tocar, né? Eu vou linkar com algumas experiências que eu tive de livraria. A gente até comentou, né? Eu vivi 20 anos em São Paulo, então eu sempre fui muito viciada em livrarias, né? A Martins Fontes tem o jeitinho dela, mas eu adoro 5 andares e livro para todo lado. E é um jeito antigo que mantém quem é mais vintage, mais retrô, adora aquele ambiente. A Livraria Cultura, por muito tempo, ele criou toda uma disponibilidade moderna para a experiência do usuário na livraria ser muito legal. Era um espelho para todos nós. Brasil. Se você quisesse conhecer um título que lançou, você entrava no site da Cultura
e já via o livro ali. Como era... Era você- base para todas as livrarias. Então, e como Pedagógica vê a experiência do usuário nas gôndolas da loja? Vocês se preocupam com isso e foi melhorando também Sim. desse ponto de vista de gestão? Porque eu percebo vocês falando que a cultura da nossa cidade ainda é de frequentar ponto de venda. Por mais que você vai facilitar a lista dos pais, a galera em dezembro vai estar lá de novo. Sim. E vai lotar. Mesmo tudo que mais. hoje... Como você melhora isso? Como Mesmo vocês que hoje você criou esse Omnichannel, tudo essa compra, mas o nosso tipo de cliente, ele quer conhecer o produto, ele quer ir lá. então, eu tô percebendo que Porque vai sim. ajudar. E a gente se preocupa muito com a exposição, só que assim, são muitos itens, né? Até Por o isso que a gente falou tem de a sazonalidade. investimento. A gente analisa o que a gente vai vestir. Vamos mudar o caixa? Vamos mudar as prateleiras? Vamos mudar porque a gente fazer uma mudança, Layout. a gente tá com o carro andando, então tem que ficar Então, trocando vocês têm uma política anualmente, ou semestralmente, ou mensalmente, de separar uma verba para poder fazer esse tipo de jogada, essa mudança? Hoje nós estamos mais preparados, porque nós fechamos uma consultoria ano passado financeira, que a gente foi evoluindo e nós fomos contratando profissionais que consigam nos entregar mais onde a gente não consegue chegar, né? Porque o empresário, ele conhece o negócio dele, mas ele não sabe dali para onde ele vai. Será que eu tomo essa decisão? Eu vou em base financeira, em base de rentabilidade e tudo, né? E hoje eu uso muito a palavra que o quê? Faturamento é ego e rentabilidade é o que a gente precisa. É o sucesso. ter o financeiro, né? Porque não adianta a gente ter uma empresa que fatura milhões, mas ela não ser rentável. Isso aí. Que é o que acontece hoje com o Ela mercado. não ser organizada. Não ser organizável, não ser O que rentável. sai na foto é o faturamento. E o lucro dele tá menos, tá no vermelho. Então hoje a gente analisa muito isso, gestão de estoque, né? Legal. Então de 14 meses para cá, mais ou menos, a gente começou a olhar para tudo isso e ter essa curva e já começar a disponibilizar a verba de marketing, entender onde Tá a gente bem mais pode organizado. investir, colocar, porque eu acho que são etapas, né? Então a gente começou a organizar a troca de sistema, organiza, vamos focar na logística, a gente precisa organizar a logística, organizar sistema e depois começar a olhar outros departamentos, não dá para fazer tudo numa vez só. E hoje nós já estamos na parte financeira, Legal. né? Tem uma empresa que está há 1 ano com a gente e tem, assim, nos mostrado muito resultado. Hoje a gente consegue analisar custo por canal, tudo. E aquilo, né, Jefferson, que você perguntou para mim. A pedagógica hoje busca informações, né? Como que ela se inova. E o recado que eu dou para os empreendedores, para as pessoas que estão querendo arriscar, que querem avançar, é o quê? É relacionamento. Você tem que ter muito relacionamento com o seu fornecedor, principalmente. O cara tem que ser seu parceiro. Você tem que abrir as portas para ele, porque eu vejo que muitas empresas, às vezes, nem atendem o representante. Eu fui representante, quantas portas na cara eu não levei? Acho que o mínimo, e o que a pedagógica sempre fez, que foi a passagem do seu João para nós, do que sempre atenda a todos. Porque hoje ele não tem um negócio para poder te atender, mas quando ele tiver, ele vai te procurar. Se você fechar a porta, o negócio bom, ele só vai oferecer para quem é parceiro dele. dia abriu porta. Então hoje o que nós trouxemos para a pedagógica e evoluímos até nacionalmente é por questão do relacionamento. Mas aonde nós conseguimos esse relacionamento? Que às vezes os empresários perguntam, mas como que vocês constroem essa rede de relacionamento? Primeiro você tem que conhecer do seu negócio e estar com os seus parceiros do seu próprio segmento, né, os prestadores de serviço, os fabricantes, e depois começar a se unir com o quê? Com pessoas que querem desenvolver. Não é o que a gente faz no Master hoje? Mas hoje, por exemplo, eu participo de uma associação de papelarias nível estadual, do estado de São Paulo, por causa de tributos, né? Que nós temos em outros estados, mas como a gente trabalha com papelaria, muitos negócios de ST, de imposto, a gente centralizou. São mais de 36 lojistas. É igual o formato da Rede Bom Lugar. Então, o seu João fundou isso há mais de 25 anos, junto com outros empresários. E nós estamos Ele nessa fundou a associação, associação? isso, em São Paulo, Que legal. que chama Rede Mais Brasilis, de papelaria. Então, é compra em conjunto em mais de 36 CNPJ, onde a gente tem um poder de compra maior. Absurdo. Então, esse associativismo ajuda muito, porque troca de ideia, informação. São 36 lojas trocando ideia. Só que o melhor é do mesmo segmento. Então, às vezes, uma dor que eu tenho, ele pode me ajudar. Uma dor que você tem, eu te ajudo. Isso. Cada um na sua Aí- praça, né? Fora isso, a gente participou também, o seu João ficou na diretoria da ANL, que é a Associação Nacional das Livrarias, por muitos anos, né? E eu fiquei na diretoria junto com o pessoal por 7 anos, que é onde eu fui conhecer as livrarias no Brasil, as redes. Então, assim, tudo foi uma construção.
em poder conhecer, entender, né? E o que que acontece? Eu sempre levei em mente comigo em ajudar. Contribuir, inclusive para as Contribuir com pessoas. os empresários, Uhum. né? Até tem uma passagem rápida que eu vou falar que acho que isso é importante. Nós fizemos uma palestra na Feira Escolar, que é a maior feira do nosso segmento nacional, um ano antes da pandemia, em 2019, que o tema era modernização, tecnologia, né? O que a pedagógica está fazendo para ainda continuar no mercado. Aí foi eu e a Juliana, participamos desse bate-papo, né? Falando um pouco da história. E eu perguntei, tinha mais ou menos ali mais de 100 pessoas, né? Eu perguntei, alguém aqui vende online? Aí um levantou, o outro mais ou menos. Eu falei, mas você vende ou você tem um site institucional? Ah, eu tô começando, tal. Eu falei, importante, tem que começar. Porque eu falei, pessoal, a venda online tá aí, a gente precisa estar preparado, que é mais um canal. E o que que aconteceu? No outro ano veio a pandemia. E ninguém estava preparado. Parecia uma premonição, né? É. Vamos vender online. Aí eu antes falei, de nossa, chegar. eu falei nesse ponto para os papeleiros, porque quem tava na feira eram os papeleiros, Sim. né? Aí ficou. Aí eu gravei eu gravei uma live falando disso. Aí passou a pandemia, eu participei de mais um bloco na feira escolar e eu falei, ó, lembra em 2019 quem tava aqui? Eu comentei porque falei, isso tem que ser para ontem. E daí todo mundo teve que correr contra o tempo. É. Quando você se prepara, né? Você já tem mais tempo de maturação e poder aprender, porque quando você pega, você vai errar Tem tempo de muito. errar, né? E do ponto de vista do orçamento, né? E capacities, tem que contratar pessoas para cuidar desse online Sim. também. E até para ajudar as pessoas, eu fiz uma pergunta, né? Aí depois que eles responderam, eu falei assim, ó, aqui eu fico à disposição, tá? Meu contato. Se alguém precisar de ajuda para fazer a plataforma, por onde começar, me procura. É isso daí. Já virou consultor naquele momento. Ah, eu quase fiquei louco. De todos os contatos. Sabia que você poderia ter a sua plataforma também e associado com alguém Sim, e vender isso a nível nacional. sim. Eu conheço empresários que fizeram Aí isso. foi legal porque teve empresários. Tem um amigo até que eu criei, que é o Paulo de Recife, me procurou, entrou em contato comigo. Ó, eu tenho 5 lojas e eu gostei de você e queria te conhecer. Eu falei, nossa, poxa, ele tem 5 lojas e ele gostou do meu trabalho, queria e hoje ele é meu amigo pessoal. Olha que legal. E a gente troca muita ideia, porque ele tem loja lá em Recife. São Olha 5 só. lojas, né? Uma loja tradicional. É muito tradicional. Você abriu um ponto que eu queria perguntar para Ju, essa questão de lojas. Vocês veem esse movimento, eu sou cliente de vocês, eu tô aqui há 7 anos, faz 7 anos que eu frequento essa loja. Bom, Eu já arrisquei em comprar em outras, deu um pouco errada a questão de atendimento, e eu, como paulistana, sou bem chata no atendimento. Mas eu penso nisso, por mais que o investimento seja tecnológico, existe um planejamento estratégico de mais ponto de venda pedagógica? físico. Então, antes da pandemia, a gente tinha essa projeção, né? Mas hoje a gente tem um bom negócio, um negócio bem cuidado, porque a gente está participando dia a dia do negócio. Então, hoje a gente entende o quê? Que para a gente ter outras lojas físicas, a gente tem que ter a mesma dedicação. A gente tem que ter a mesma gama de produtos, porque a gente já fez uma experiência. Então, o nosso cliente, ele quer encontrar tudo. Então, se a gente for montar uma outra empresa, tem que ser uma empresa Com que tudo. tenha Com tudo. mais de 25 mil itens. E que tenha Você já fez uma principalmente experiência 1.500 assim, metros de loja. Uma menor? A gente Já abriu abriu e fechou? uma papelaria dentro de um colégio. Então, era uma papelaria menor. Ai, que resolve problemas do dia a dia ali. A gente abriu com o mesmo nome, né? Até por conta da tradição na cidade. Só que aí a gente se deparou com isso. O cliente chegava lá e ele tinha 5 modelos de agenda, não. Ele queria 50 modelos de agenda, né? Não só 3 variedades. Então acabou sendo. Então a gente tem que tomar cuidado. Pode ser um tiro no pé. E o diferencial da pedagógica, né? Que as pessoas que estão vendo a gente também, eu sempre gosto de falar com vocês, tá? Tem tudo lá, então vamos lá. Festa junina. Vai ter festa junina agora em junho. Tudo de festa junina vocês têm lá. Menos a parte de alimentação, mas Algumas coisas de alimentação tem também paçoquinha, tudo. Então, Halloween, tudo para Halloween. tudo de Halloween. Me ajuda aí, vai. Não tô nem Natal. falando de Natal, nossa, eu já fui lá no Namorados, Natal. mães. Dia dos namorados, dia pais. das mães, dia dos Carnaval. pais, carnaval. Carnaval, toda a sazonalidade. Tem, né? Copa do Brasil, tudo Páscoa. fica verde e amarelo. Ah, eu fui lá ontem e comprei já o álbum que acabou de lançar da da FIFA com as figurinhas para dar pro meu afilhado. Eu, a Lília, né? A Lília Isso. comprou um monte de coisa agora. E eu achei, assim, fantástico. Então, você vai num lugar que você tem, então, assim, não tem como não perder, né? Agora, voltando, uma pergunta pra Ju. Ju, você tá desde pequenininha lá?
desde pequenininha. Acho que eu nasci lá dentro. Vamos falar de sucessão a partir de agora. Como você tá lá desde pequenininho, eu queria que você fizesse um link do pai, seu João, que fundou, que começou. Não sei se você pegou problemas, né? Deve ter pego. Vários. E do pai e da mãe, né? Sua mãe também é um amor de pessoa, manda um abraço pra ela. E o link de agora, né? O que você consegue passar em poucas palavras, assim, o que você achou de mudança? Porque você acompanhou, né? Você tá o quê? No mínimo uns 30 anos lá, né? Trabalhando com o pai e com a mãe. E nessa trajetória toda, o que você viu de diferencial que você acha que foi um boom, além do sistema, que já foi falado, da tecnologia? Seu João, o que você acha que o pai trouxe de legado para você, como filha? A pedagógica, meu pai e minha mãe sempre buscou inovar, trazer produtos diferentes para a loja. A pedagógica, ela ficou 25 anos só como livraria, né? Então, a gente sobreviveu e cresceu só da livraria. Só que aí, o meu pai, ele buscou outras alternativas realmente para crescer, então foi introduzindo brinquedo, informática, então ele sempre trouxe produtos diferenciados, até por isso que a gente tem a Isso sazonalidade. desde quando? A gente permaneceu na livraria durante 20, 25 anos só. A gente sobreviveu do livro. Meu pai, ele veio de vendedor de porta em porta. Então, mais da metade, né? Já mais da metade. Ele vendia Então, enciclopédia. quer dizer, já, Anos 70. já veio dele Já veio. Ele vendia todo esse Barnes? know-how, né? Vendia Ele Barnes. começou. Ele começou com os segmentos e nós só ampliamos e aumentamos. E entrou com a tecnologia. Isso, com a tecnologia. Por exemplo, o carnaval. Ele trazia algumas fantasias, vendia, depois guardava. Aí, festa junina. Trazia um pouquinho de vestido, vendia, aí passava a época, guardava. Só que aí a gente foi analisando o comportamento do consumidor e foi vendo que, por exemplo, a fantasia que ele comprava lá no carnaval, ele também comprava para o aniversário do filho dele em outra época. Sim. Então, aí que foi vendo as necessidades de realmente criar os setores, os segmentos lá dentro. São dicas importantes, né? Sim. E que aí se percebeu setores perenes. Você não Isso, tira. ficou- ele tá sempre ficou o exposto. ano todo, ele só muda o tema. Mas o principal, por exemplo, uma fantasia de princesa, uma fantasia Da Ana e da Elsa não pode Spider-Man e tal, vai faltar. estar lá o ano inteiro pra você comprar. Máscara de monstro, tem um monte Sim, lá. Máscara, exatamente. peruca, acessórios, maquiagem, né? A gente tem uma gama muito grande de maquiagem que é própria para a pele, Uhum. né? Aquele negócio de surpresa, né? De chá de bebê. E chave revelação, Todos os chás tudo, que né? foram surgindo. vela, decoração para festa. É muito bom a gente falar isso, porque as pessoas hoje não inovam. As pessoas querem continuar fazendo, não digo todas, né? Mas muitos empresários hoje acabam jogando a responsabilidade para o universo, achando que o universo vai manter aquela plenitude dele até o fim da vida. E não é assim. Não. O mercado muda, as pessoas mudam, a gestão muda, a cultura muda. E eu, assim, um dos melhores podcasts que nós fizemos aqui em termos de qualidade de trabalho foi esse de hoje, porque vocês estão 100% preparados para qualquer tipo de problema. Sim. Sim. Então, assim, eu achei fantástico, né, tudo isso. E eu queria que vocês continuassem dando essas dicas lá no Master, porque você... E essa vontade sua de trabalhar com... De contribuir. de contribuir, igual a Nádia faz na comunicação, no marketing, eu acho que você tem que colocar isso em prática, porque tem muita gente que está precisando, né? Porque o que acontece? A gente veio com uma gestão totalmente diferente do mercado, que é o que eu não tenho ninguém como concorrente. Desse jeito, não. Eu não tenho. Eu não tenho, porque assim, quais são meus concorrentes? Todos hoje. Se você for São ver, lojas hoje um supermercado vende material escolar. Loja de né? embalagens. A farmácia também tem alguma coisa que tem algum produto, mas assim, a gente analisa o mercado, né? A gente visita muito, a gente sai da nossa empresa e o diferencial que os empresários precisam fazer é isso. Ele sair da empresa dele, conhecer as concorrentes, conhecer o zona de mercado, conforto. entender, porque tudo dá trabalho. parcerias. Quando eu criar visito relacionamento. alguma empresa e eu falo para ele, viu, você não está vendendo online? Ah, não, dá trabalho. Pronto. Né? Então, para mim, eu já nem avanço muito, porque eu sei que o que não adianta o que eu vou falar. Ele não quer, ele não está decidido, né? É isso. Mas a pessoa fala assim, ó, eu não consegui porque não tenho ninguém que possa me orientar. Que é a maioria dos predisposto a empresários. começar. Aí ele quer melhorar. Por onde começar?
né? Até o nosso amigo Jefferson aqui falou comigo há 2 semanas e falou, eu sei que tá legal no online já há muitos anos, quais são as dicas que você me dá? Eu falei, vai ser um prazer você vir tomar um café comigo e a gente conversar. E não tem Porque nada a ver o para segmento, você, são nada a ver, segmentos para diferentes. você perder menos, porque assim, você vai ter que investir. Mas vocês investem mais assertivo. Quantas plataformas eu já não tive que melhorar, Quanto você mudar? já errou? Isso mesmo. Eu já tive 4 plataformas online. E eu quero né? até dar uma dica falando nisso daí, que eu acho até importante. Eu vou falar quem é, porque eu gosto muito dessa pessoa. Alessandro Granado. Inclusive, eu convidei ele para fazer um podcast e ele topou. Muito bem. Alessandro Granado hoje tem uma das maiores distribuidoras de produtos alimentícios de Sorocaba. E a cultura dele lá é fantástica e tal. Um dia eu fui lá para fazer uma entrega de uniforme e, e ele estava tendo uma reunião com a equipe e tal, e ele deixou eu ver, participar e tal, analisar lá e tal. E aí, nessa reunião, que era com a equipe de vendas, ele estava tendo dificuldade, né? Ele estava percebendo que uma pessoa que foi contratada para fazer tal coisa não estava conseguindo vender. Ela não estava conseguindo vender a ponto de ficar bem abaixo de todos, né? E essa pessoa ela tinha sido colocada, treinada, supervisionada, orientada. Mas aí o Alessandro falou assim, tá, o que que você... A minha pergunta que eu faço para você, eu estava lá. O que que você fez para você colar em quem está bem? Você pelo menos teve o despertar de encostar num daqueles vendedores que vendem 10 vezes mais do que você para entender o porquê que eles estão vendendo bem? Para você, pelo menos, aprender com eles? Sim. Ah, mas eu não vou ter essa abertura. Como não vai ter? Você conversou? Aí o Alessandro até perguntou para os caras, alguém poderia... Todos. Queriam compartilhar. Então, hoje, os empresários acabam não querendo, né? Foi o que você acabou de falar. Buscar. Não querendo buscar porque vai achar que vai receber ou não. Mas o não já existe. Mas se você fizer essa porta, você vai ter abertura. Eu não liguei para você e falei, pô, vou Sim. começar a trabalhar com e-commerce. Você tem dica para me dar? Eu falei, claro, vem aqui, vamos tomar um café e eu vou te explicar algumas coisas para você não cometer alguns erros. Então, hoje tem muita gente assim. Então, assim, é fantástico o que E vocês a gente, fazem. quando a gente abre a porta por uma empresa do mesmo segmento, eu não tenho medo nenhum de mostrar meu estoque e ver a gestão. Só que acontece, lógico que a galinha dos ovos de ouro, a gente não vai passar a receita dela. Não, sem como você dúvida, faz a uma gente precificação, entende, como que é, né? Que isso é política Suas de cada margens. uma. Uhum. Porque às vezes as pessoas até me falam, viu, qual é a margem que você coloca? Eu falo, não é simplesmente a margem. Você tem que entender seu custo, o seu financeiro, sua Rotatividade rentabilidade, do tudo isso, produto, né? Isso é muito individual, É. né? De cada um. Então, isso já ficou muito bem claro para mim. Eu falo assim, eu não tenho problema da pessoa vir olhar o meu sistema, eu ofereço o mesmo sistema. Como eu já tive bons amigos que quando eu fui trocar o sistema, um amigo meu de Curitiba falou, Nivaldo, pode comprar esse sistema que eu uso e eu gastei quase R$200 mil de implementação, eu vou pedir para ele te entregar sem custo. Falei, nossa, ele é? Eu quero que você já comece com a parte boa que eu coloquei no sistema. Então, assim, quanto não é gratificante isso? E não é qualquer um que faz isso, Faz. porque não tem essa inteligência Não. emocional, né? De relacionamento, de tudo. Às vezes o cara vai falar e vai ser o meu concorrente. O mercado hoje, eu brinco que assim, a gente concorre com nível nacional, certo? Se a gente tá lá com 36 papelarias, e a gente se ajudar nas 36 papelarias, a gente não chega a ser nem 2, 3% Do geral. do geral. Você acha que vai atrapalhar o mercado? Nunca. Você não consegue nem atender seus clientes, como que ele vai buscar? Então, assim, e se ele busca o seu cliente é porque você não trabalhou ele direito. De alguma forma, esse cliente saiu. Poder entender. Então, às vezes, as pessoas se preocupam com a concorrência, mas não cuida do ativo, Mas isso é, que é do cliente que existe. isso é estratégia errada. Precisa de gente de fora para abrir os olhos. E a gente né? deu esse start, né? Porque antes da gente montar o nosso próprio site institucional, a gente falava, mas o concorrente vai ver nosso preço de venda, e aí? Era a preocupação do seu João, né? Porque Então, antigamente... Mas você tinha que culturalmente, até- essa proteção de dados, Mas né? parece que foi uma virada de chave, né? Porque quando a gente colocou o site, implementou essas coisas, a gente começou a multiplicar. Só cresceu. É isso aí. Mas em diversos segmentos é assim. Quando você expõe precificação, você também nivela mercado. Então todo mundo ganha, tá tudo ótimo. Mas eu também tenho outra questão nessa área toda que vocês movimentaram, vocês cresceram. Vocês sempre precisaram de pessoas. Sempre. E esse time também teve que ir crescendo. O jeito do seu João fazer gestão era uma. Aí Nivaldo chegou na família.
Aí mudou a gestão. Nivaldo acelerado, ansioso, tudo pra jovem, ontem, cheio tudo pra ontem. grana, Busca de resultado. querendo ser milionário em 5 anos e tudo mais. Como que foi essa mudança e como vocês consideram que é gestão de pessoas hoje na pedagógica? A Ju pode falar um pouco mais sobre isso? Manda ver. Hoje eu acho que lidar com pessoas tá sendo cada vez um desafio maior, né? Por causa das Um desafio mudanças. bom. Mudanças psicologicamente, Cuidados. emocionalmente, Uhum. Então eu acho que a mudança emocional de como a gente se comportar com um colaborador hoje mudou Pois. muito, né? A gente tem que estar muito mais parceiro e acompanhando realmente o desenvolvimento dele ali, né? Hoje ele chegou triste, hoje ele chegou feliz, por que será que ele tá triste? Então, o diferencial também de uma empresa familiar é isso, a gente tá mais próxima Da equipe. da equipe, exatamente. E a gente tentar transparecer para ele que a gente tá do lado deles. Eles podem vir ali e discutir algum problema, até mesmo particular, para a gente tentar entrar num consenso e ter essa parte humana, né, de uma empresa. Mas houve essa diferença entre gestão Muito. antiga e gestão de vocês? Sim, até por Ainda conta do existe. comportamento. Ainda existe. Tá tudo esse choque, ativo, os 4, né? Existe esse choque. Mas o pai e a mãe, eles participam dessa integração? Porque ontem eu fui lá e vi vocês fazendo uma integração, né, com uma equipe nova lá, e vocês estavam treinando essa equipe que ia entrar para entrar do jeito certo, né? Sabendo quais são os valores da empresa, qual é a missão, qual é a visão de vocês. Mas o pai e a mãe participam, né? Da integração em si, não. A gente tenta passar para eles muito hoje qual é o nosso pensamento com relação a essa parte. negócio. Isso, A exatamente. nova gestão, né? Por isso que às vezes dá choque, né? Dá choque, Conflito. sim, com certeza. Por quê? Porque eles têm uma cabeça, vocês têm outra. Sim. Se você fala que pode fazer isso, ele vai lá e fala que tem que ser Muda um daquele pouquinho. jeito. Mas isso é legal, mas porque assim, ó, ainda... Eles têm o muita que eu experiência, vejo, né? Eles têm Tem, muita experiência de tem. relacionamento com pessoas. Hoje, eu falo que eles estão ali para nos ajudar a tomar as decisões também. Porque hoje Mas uns tá na minha conselheiros. cabeça. É. Tá na da Juliana. Se senta nós 4 aqui, não é mais interessante? Lógico, muito mais rico. Sempre. Cada um cuida de um canto da parede, todos cuidam. Então é isso que a gente traz sempre para eles. Eles falam, a gente vai aposentar, daqui a pouco a gente já não tá mais aqui. Eu falei, não é isso que a gente quer. Nós queremos que vocês venham para a empresa sem o compromisso de abrir e fechar. A hora que vocês se sentirem disponíveis. Porque isso tá no sangue, eles aprenderam isso a vida inteira, não tem como abandonar. E se abandonar, fica doente. Porque Isso. vive disso, essa é a essência deles. É propósito Mas o de que vida, a gente papelaria, né? Exatamente. E o propósito de trabalho que a gente tenta entregar para eles, e é o que a gente vive hoje. Eu e a Juliana não temos a pretensão de muito crescimento de várias lojas, como a gente falou. Nesse momento, não. Pode ser futuramente uma franquia, algo, pode se pensar. Mas você tem que Outra trazer um coisa. planejamento ferrado, igual você fez com o sistema de logística interno. muito. Muito para poder se preparar. Para não ferir o nome, né? Para não Sim. ferir. Porque é a nossa imagem. Só que aí, hoje, qual que é a nossa pretensão? Qual que é a visão minha e da Juliana para o futuro? Que nós estamos isso? vivendo? Temos. É a nossa qualidade de vida com os nossos filhos, nossas famílias. Essa é a Uma prioridade. empresa essa é- saudável, né? Né? Primeiro, a gente pensa em nós. Segundo, a gente tem que pensar na família. Em terceira, empresa. Né? Hoje é o meu pensamento. É um pilar, né? Nessa Muitas ordem. pessoas, às vezes, intercalam tudo. Mas hoje a gente está em um momento que a gente já desenhou isso há uns 10 anos. De Tá pondo ter em essa prática. qualidade. Tá pondo De em poder prática. estar indo em São Paulo numa feira participar e a empresa andar. Poder viajar final de semana ou pegar 10 dias aí. E tem lideranças que andar. tocam. Eu não preciso de férias de 30 dias, não é necessário. Mas se eu sair 10 dias e poder curtir meus 10 dias, vale muito mais do que 30 dias. Adianta a pessoa tirar 30 dias e ficar no celular todo dia resolvendo um problema na empresa? Não adianta. E de 3 anos pra cá a gente conseguiu, no tanto que nós conseguimos levar a família já a 3 natais viajar com a gente. Meu sogro, minha Os 4 sogra. ausentes da loja. Nunca viajei no Natal. Nunca não, né? Só quando era bem pequenininha. Assim. Porque Mas não, é não difícil. deixava a loja. Então nós fizemos esse Que é um planejamento. momento, em dezembro a gente sai. Natal é um momento Legal. muito preocupante para nós por É, porque conta de vende voltar muito. às aulas. Vende muito. Então é um. Mas eu até brinco, eu falo assim, se você ficar doente e você falhar, o que você vai fazer? Quem é seu substituto para Né? operacionalizar, né? Então eu penso, hoje a pedagógica tá na cabeça Nivaldo e Juliana. Muita operação tá na minha cabeça que eu desenvolvi. Se acontecer alguma coisa comigo, a empresa para? Não. Porque eu tô treinando e tô mostrando, e eu
trago ela sempre junto comigo para entender tudo que eu tenho que fazer numa decisão. Porque se uma falta um do outro, as coisas têm que acontecer. Mas a gente até brinca e fala, se um do outro faltar, a gente não dá continuidade. Porque acho que a nossa sinergia de trabalho, independente de ser marido e mulher, é muito boa. Porque o mais importante foi que a Juliana já veio disso de berço. Então ela já entendeu o propósito do pai e da mãe no trabalho, que eles sabiam separar. Depois chegavam à noite e o pai e a mãe iam no Isso meus pais Conviviam sempre me muito mostraram bem. separar. É aqui Um exemplo agora o bom. profissional. Então ela foi Eles não preparada ligavam, pra isso. eles não levavam o problema da empresa para É. casa. Isso é Porque maravilhoso. muitas equilibrado, pessoas falam, né? como que vocês conseguem conviver, trabalhar junto, fazer tudo? Não é só o Nivaldo, é a Juliana. Acho que 70% disso já veio dela. Ela teve um bom berço sobre Ela me ensinou, filosofia. e isso a gente agregou. Então tem casal que não vai dar certo mesmo, porque se a mulher ou o cara não foi preparado, ele não vai conseguir desenvolver, porque ele vai E entrar em teve uma atrito preparação diário. no começo. Teve uma preparação, né? Porque Conversas pessoas boas, diferentes, cabeças diferentes que se uniram e aí a gente foi aprendendo, né? se aprimorando, né? É porque o Nivaldo é o Nivaldo da festa, é o Nivaldo da comemoração, é o cara que acorda todo dia motivado. Nossa, que acorda também. canseira É. esse Nivaldo. Esse é o Nivaldo. A Juliana é a Ele fica técnica. triste, mas hoje ele fica triste, amanhã ele tá bem, ele perdoa, ele entende. Mas eu acho que esses princípios que a gente recebe dos nossos pais e é o desenvolvimento, e é onde a gente tá hoje, é do grupo que a gente convive, é do relacionamento onde a gente tá. Se a gente estiver relacionado com pessoas boas que têm o mesmo propósito, você vai Traz prosperar e isso. vai crescer. É. Porque eu já tive muitas rodas de amigos de falar uma decisão, o cara fala, não vai dar certo, não faz não, você vai perder. Aí fala pro outro, não, você tem potencial, vai que você vai conseguir. E eu consegui. Então, assim, você tem que ir pra quem te leva pra cima, né? Quais ambiências você frequenta que realmente Com te certeza. fazem Isso faz prosperar e toda a um diferença. mindset de Faz toda a diferença. positividade. Não é que eu não vou sair com aquele amigo de escola que a gente só aprontava. A gente pode marcar um churrasco, tomar uma cerveja, brincar, distrair. Mas o meu dia a dia eu vou conviver quem agrega pra mim. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, mas é que vocês pensem nesse momento atual. Na visão sua, Ju, e depois na visão dele, para as pessoas que estão nos vendo hoje, qual o segredo do sucesso? A gente tem que ter persistência no que a gente quer, né? Independente de... Eu vejo que, assim, os obstáculos e as dificuldades na nossa vida, elas têm que ser superadas. E eu acho que quando a gente supera, a gente se torna cada vez mais forte e mais sábio. Eu acho que esse é um dos principais pilares pra gente Obter o sucesso. obter o sucesso e se manter no sucesso. Né? Porque Legal. o sucesso, às vezes, ele... Dá uma caída. E o seu, Nivaldo? Eu acho que assim, no meu ponto de vista, hoje, o principal é a transparência que a gente tem que ter sempre com tudo que a gente for fazer. Seja com o fornecedor, seja com o nosso colaborador, seja com o nosso cliente. Tem que ser transparente, ele tem que entender. E tem que ser claro, né? A comunicação, cada vez mais, ela tem que ser mais assertiva, porque hoje o que falha muito é o que? É comunicação, Uma mestra de né? comunicação. tá A falando. comunicação. Todas as relações. Porque é a forma que você vai falar, né? E eu acho que assim, é muita dedicação. Dedicação e objetivo. Porque tem pessoas que eles não têm um objetivo, às vezes, de crescimento. Para ele tá bom, no sentido que ele está, ele vai dar continuidade. Mas ele tá certo, ele não quer. Mas eu sempre tive o objetivo do quê? De sempre entregar o meu melhor. Eu até melhorei um pouco, porque eu me cobrava demais, porque tinha dado certo, mas eu queria que Mais que desse aquilo. mais certo. E isso foi me ajudando com o quê? Com terapia, com informação, com pessoas, com Exercícios. colegas, com exercícios. Eu falo que eu melhorei muito. De uns 2 anos pra cá, eu melhorei demais. Porque eu comecei a trabalhar esse meu lado. Mas você se permitiu, né? Eu me permiti. Então, Você acho que assim, o sucesso, né, Jefferson, são alguns pontos importantes, né? E igual a Ju falou, é persistência e a dedicação. Porque se você não se dedica, não tem como você chegar no resultado. É igual jogador de futebol. Ele pode ser o melhor jogador, mas se ele não tiver dedicação, ele não vai fazer o gol, ele não vai entender. Então, assim, a comunicação, é tudo isso junto. Pra gente poder ter o resultado. É muito legal, assim, para a gente finalizar também, compreender o quanto negócios prósperos, eles têm muito do equilíbrio. Não são pessoas que almejam a qualquer custo crescer. Sim. Então, vocês conseguiram agregar toda a vanguarda de experiência de um negócio,
com toda a inovação e o mindset mais moderno de vocês dois, e conseguiram manter um legado sem perder a identidade, né? Sim. Eu até acho, por exemplo, o jeitinho pedagógico, eu acho até um pouquinho retrô. Mas vocês quiseram que se mantivesse retrô. Sim. Eu, quando cheguei, que eu não era do Master e tal, eu não entendia direito algumas marcas, algumas empresas em Sorocaba, do porquê gostam de manter esse jeito mais antigo e tal. Mas faz todo sentido. É que quando você tá na capital, uma coisa que É uma precisa outra ser visão, né? completamente expansiva, vai mudando o mercado e vai modernizando tudo. Até prédios tombados Sim. sofrem alterações que não deveriam. E eu acredito que essa mescla do que é história, junto com o que é entregar melhor, gera esse resultado super legal, que é esse posicionamento de mercado que vocês têm e diferencia das mais de Que não deixa de ser um 10 sucesso, papelarias né? grandes. Sucesso. E Muito o que sucesso. a gente faz também, né? Fora todo esse trabalho, essas implementações, esses canais digital, nós temos uma parte social também que nós fazemos, de ajudar muitas entidades, né? Direto e indiretamente. E nós temos um evento que nós fazemos, que é o Encontro de Educadores, Nossa, é legal, Sandra. né? Que Esquecemos de falar. o ano passado nós fizemos no Salão Monteiro Lobato, que foi um desafio para nós. Mas eu, assim, as pessoas falam para mim, você é louco, você faz um evento gratuito para mais de 4.000 pessoas, colocando 48 marcas, expondo. Mas eu falei, eu tenho uma equipe para isso hoje, né? Então a gente tem uma equipe de eventos. A pedagógica é um comércio, mas eu tenho uma equipe de evento, que em cada 2 anos agora vai ser o nosso evento. Que Que, na legal. verdade, para o ano de 2026, ele vai vir com uma cara nova. Não vai ser só para o mercado de escolas. Educação. Ele vai ser aberto ao público. Para conhecer os nossos segmentos, os nossos produtos, e as marcas vão estar vendendo lá. Você poder conhecer o produto, ver, vai ter Comprar. palestras. Vai ser né? uma feira. É uma feira. É uma feira. E aí vai ser a 5ª edição. Então, assim, a gente já está na 5ª edição. Legal. E nós E conseguimos partiu vocês. a partir da gente. Eu e a Ju começamos a visitar algumas empresas no interior que faziam esse encontro para as escolas. Porque o seu João já fez muito isso no passado. Eu falei, vamos retomar A gente fazia visitas nas nas escolas. e mostrava os lançamentos do fornecedor. Hoje você fez ao contrário. Eu faço uma escola e E Aí ele vai nos procurar. muito mais prático. Além de inteligente, é uma manutenção de networking muito rica. Gigantesco. Porque você não, e a não qualidade espera- da informação que o educador, porque uma coisa é o FIP, Fácil, outra isso. coisa é o fornecedor com a propriedade que ele tem do produto Mostrar. mostrar. E é Isso legal o mesmo. quê? Esse encontro de educadores não foi só para educador. Do Master mesmo, teve 2 parceiros que participou. Pois, gostou, banco patrocinou, Quem foi? Você a lembra? Serviplan, Serve plano do Amaury? que é o Maurício, Plano de saúde. né, o plano de saúde, e teve a gráfica Do Bruno, da do Nexus? Bruno, Nexus. que nos ajudou com os materiais. Legal. Fiz uma parceria com ele, ele nos ajudou nos materiais. Aí, fora isso, veio outras empresas de outro segmento, empresa de placa solar, veio o banco Sicoob nos patrocinou. Outras empresas começaram a nos procurar. E assim, eu tive um retorno do feedback Essa do parceira eu quero Sicoob, participar. foi sensacional. Conforme. Ele entrou Tinha comentado comigo, mas já era tarde. Sim. Não dava pra me preparar. e ele falou pra mim, Nivaldo, eu amei a sua feira, fiz muitos negócios, porque abri muitas escolas que não conheciam o projeto do Sicoob. Abriu portas para Abriu elas. portas, Então ele falou assim, no próximo pode reservar meu espaço maior que eu quero estar junto. Legal. Então isso é gratificante para nós, porque o que eu trouxe para Sorocaba? Um diferencial não é só vender, mas aprender. Então, Isso aí. onde que o educador vai ter informação no meu evento? É. Como ele trabalhar em sala de aula com TDAH, autismo, E várias temáticas. daltonismo, Várias muito. palestra, E né? na prática, ele fazia o workshop na prática. Que quando vai ser a próxima? Em setembro de 2026. Ao ano que vem. Setembro do ano Vai que ser vem. bienal. Bienal. Por que é bienal? Porque dá muito trabalho. É um ano de Sem dúvida. dedicação. Sem dúvida, né? Então não dá pra mim fazer E você tudo não é ano. uma empresa de eventos. O Não. evento, ele só agrega pedagógico. É a parte. Então, como que o Nivaldo também faz eventos? Também faz eventos. Existe alguma rede social do evento ou é na pedagógica? É na Pedagógica que nós temos um site, que é encontrodeeducadores.com.br. E lá tá todas as edições, desde 2018. Tem fotos e De educadores.com.br. E as redes sociais da pedagógica, para quem quiser conhecer, Instagram, Facebook. @livraria pedagógica no Instagram e Facebook, né? O site, que é o
Pedagógica.com.br. Esse site é o de venda. É o B2C, né, para consumidor final. E o site corporativo que é B2B, né, b2b.pedagogica.com.br. E você não falou muito de venda, né? Você vende muito para as empresas também, né? Material. Isso, empresa corporativa. A gente Eu tem mesmo uma compro equipe você. hoje, isso. E a gente faz esse ativo e receptivo, né? E com a plataforma está ajudando muito porque você consegue entrar, consultar valores, tudo, até para colocar o seu pedido e ele já cair para a liberação. Então a gente está trazendo mais isso, né? Tecnologia como aliada, né? Entrega, faz A entrega. gente faz entrega Sorocaba e Votorantim. Puta, Sorocaba e Votorantim, a gente tem entrega diária, né? Esse é o B2B. .pedagogica.com.br, que é esse site Pedagogica.com.br. exclusivo para empresas com CNPJ. Que legal. Qualquer empresa com CNPJ pode comprar a Pedagógica. No nosso site também tem, né? Mostra ali o link das duas No nosso plataformas. site mesmo tem. Já leva pro segundo. E a nossa pretensão de crescimento agora é na área corporativa, para esse ano. Onde nós estamos investindo, Bem, contratando pessoas, empresas, melhorando pessoas. ferramenta com inteligência artificial, com tudo para poder atender. É um prazer enorme ter você também como membro do Master Business. Obrigado. E que agrega muito, né, nesse relacionamento. Seja das pequenas empresas que estão começando, essa troca é sempre muito rica. E a gente te convidou também para esse podcast porque muitas pessoas não entendem a história da pedagógica. Olha, a Nivalda não conhece Juliana, porque Juliana não frequenta tanto o Master Business assim. Nivaldo é a E figura da estar ali. pedagógica, né? Mas eu quero agradecer muitíssimo em nome de todo o grupo, porque é muito interessante saber o que está por trás e a gestão que cuida de um negócio tão importante para a cidade, né? Sim. Então, gratidão pela presença de vocês, pelo tempo. E você sabe que, assim, o que é importante, as pessoas às vezes me perguntam, né? Porque fala em pedagógica, lembra no Nivaldo, porque eu que estou nos grupos aí participando, daí, e o seu pai? A empresa veio do seu pai? Eu falei assim, não, é meu sogro. Mas seu sogro não deixa de ser seu pai, Meu né? pai, eu falo parceiro, porque todo mundo pensa que eu sou filho do seu João, não, Juliana. Porque eu tô muito mais presente ali nos eventos, né? A Juliana hoje tá bem mais presente, né? Hoje ela cuida da parte de Carregar a compras. Ju pro Master. É, Porque a Ju também é de É que o relacionamento. Nivaldo, ele tem um perfil Mais comercial. muito mais. Mas nada Mas eu impede acho que de até- você aprender também. Eu acho que até por isso que a imagem da pedagógica deu uma mudada no sentido de antigamente era a pedagógica. Hoje, quem está à frente da pedagógica, muito mais pessoas, população conhece a Juliana e o Nivaldo que são da pedagógica. Então, cria também uma confiabilidade. os amigos, né? Vão Muito lá, legal. vem até a loja, procura, né? A gente faz questão, às vezes, tá ali, dá um atendimento, mandar separar a lista de material. Então, a gente tá muito mais próximo, né? E trazendo a cara, né? Legal. E o entendimento de vocês lá é sensacional. Não tem nem o que falar. Eu E recomendo eu também. quero agradecer também o convite, né? Fazer parte também do Master aí com o Jeff. A gente já tem amizade há alguns anos, né? Mas ele sempre tá me convidando, Nivaldo, vamos lá comigo, puxando, né? Mas assim, que a gente sabe, eu sempre sou muito transparente e falo para todos os meus amigos de relacionamento, né? A gente acaba tendo muitas atividades, que às vezes nem consigo estar em todos os lugares, mas assim, eu tento fazer o possível de estar participando, porque isso faz todo sentido para mim. Eu adoro chegar ali, fazer aquele café, conversar com a Trocar com turma, as entender pessoas. o cara conversar, né? Porque não é só ali, né? Eu acho que em todo lugar que você tiver. Eu brinco que eu puxo o assunto e tá com a parede, né? Sim, você gosta de falar, Tá né? do meu lado. É bom. eu já É tô comercial, né? É igual... conversando. Isso me faz bem. E além disso, vende. Vende. É incrível. E vende. E se precisar, a pedagógica está à disposição para vir tomar um café e entender um pouco mais do nosso modelo de negócio. Perfeito. E né? para vocês nos seguirem também como Master Business, o nosso perfil é @masterbsp.com.br. Nosso site também é esse nome, masterbsp.com.br. E no YouTube, por favor, cadastrem-se, inscrevam-se para receber também mais conteúdos e shorts sobre os cortes que a gente vai ter também desse episódio inteiro. Até mais. Obrigada. Até mais.